estava ali e falando com o Senhor, eu já poderia ir embora. Eu já poderia ir embora porque eu não consegui nem orar, né? Eu gosto muito de vir, amo estar no santo jejum quando Deus me permite. E amo, porque é esse momento, eu e Deus ali, né? E orar, mas eu não consegui orar. Quando o irmão Márcio começou a entoar o cântico, eu senti tanta presença do Senhor, tanta presença do Senhor. Né? E é interessante como que o ambiente muda. Eu creio, óbvio que os irmãos também sentem isso. Né? Quando você. E é óbvio que não é para a glória do irmão, não vai ser nunca para a glória da pessoa a qual eu estou falando. Mas quando você sente uma unção, o ambiente muda. E eu não consegui orar. Eu só conseguia glorificar o Senhor, falar em línguas. Eu falei, Jesus, eu quero orar. Mas não deu. Né? E o Senhor sabe de todas as coisas. E eu falei, Senhor, eu já posso ir embora, porque já senti sua presença, o Senhor já falou comigo, né? Já está tudo certinho. Mas Deus comanda, né, como Ele quer. E quando a Vandinha me convidou para estar trazendo a palavra, eu passei a semana e ontem à noite eu falei com meu marido assim, eu falei, Preto, Deus ainda não falou, o Senhor não falou o que Ele quer que eu fale. Aí ele falou, calma, amor, Ele vai falar, ontem à noite. Mas Ele não falou. Quando eu fui para a cozinha, que eu fui lavar acho, uma vasilha, aí o Senhor falou assim, o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. E ali o Senhor começou a ministrar, hoje o Senhor terminou de ministrar o meu coração, o que Ele deseja falar com a igreja, e óbvio comigo também, né? E sempre eu creio que antes da gente trazer a palavra, o Senhor já fala conosco, né? Não tem como você trazer a palavra para a igreja e o Senhor não ter falado com você, né? Se é correção, Ele vai te corrigir antes, se é bênção, Ele vai ser, né? Vai ser bênção para você antes, é só a gente estar atento, é sempre o estar atento ao Espírito Santo. E aí, quando eu vim para a igreja, o Senhor falou assim, leva o selinho dos remanescentes. Aquele selinho que eu dei num dia que eu preguei numa terça-feira. Depois eu vou pegar o nome dos irmãos que estão aqui, depois eu vou entregar a vocês. Aí eu trouxe a Bíblia do meu esposo. Falei, depois eu entrego. Quando eu estava descendo a escada, eu abri a Bíblia. E aí tem dois marca-páginas, né? Que eu faço para evangelizar. Que tem um louvor aqui atrás, e quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou assim, Valdete, entrega a Valdete. Valdete? Amém, Valdete. E aí, a hora que eu cheguei ali, o Senhor falou assim, o outro é pro Márcio. E aí, só que eu vi a Lourdes, eu falei, ai, Jesus, eu quero entregar pra Lourdes. Não é pra Lourdes, é pro Márcio. Mas depois talvez ele vai entender, né, o que está ali escrito, né, e assim, Lourdes, eu queria, Andréia, entregar para você, mas o Senhor sabe o porquê para ele, né, por que esse momento para ele. Depois eu entrego para você. Isso aí, depois eu tenho mais, eu tenho outro lá, eu te entrego. Queridos, o Senhor colocou no meu coração para trazer sobre Gálatas. Gálatas 5, 20 ao 23, que vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Primeiro vai falar sobre as obras da carne, os frutos da carne, e depois, é do 16 até o 22. 23, 16 ao 23. Fica perto de André. Gálatas, Efésios, por ali. Diante do Salmo? Depois. Lá no finalzinho, aqui, ó, Luz. Lá no finalzinho. Ah, tá. Gálatas 5, do 16 ao 23. Glória a Deus, aleluia. Amém? 5, do 16 ao 23. Fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. A Wanda já orou por mim, né? Eu já recebi a oração. E a única coisa que eu confirmei ali pro Senhor foi, Senhor, não me deixe falar nada que não for da sua vontade. Glória a Deus. Eu tenho muita preocupação, né? Que às vezes se a gente não estiver ligado, a gente fala aquilo que a gente quer, né, Vi? E aí a alma tem que ficar quietinha para não falar o que a gente quer e deixar só o Espírito Santo falar. Né? A palavra diz assim, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Aleluia. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que seria nas panelinhas e assim vai, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dessas quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, olha essa parte aqui, irmãos, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E aí quando eu estava lendo isso, né, eu amo assim, amo por estar buscando, mais ainda agora, né, eu amo assuntos sobre o Espírito Santo, amo esse assunto. E quando eu comecei a buscar a questão do fruto, que como eu já preguei aqui, já falei, eu queria o fruto, mas não sabia nem qual era, né? O que vinha esse fruto? O que vinha no pacote do fruto? E aí fui estudar sobre, e é óbvio que eu sempre falo que se eu estou buscando, é óbvio que eu ainda não tenho tudo que ele nos proporciona. Mas não é por isso que eu vou deixar de buscar, né? E aí o que a Bíblia fala? Gálatas fala, Paulo fala o seguinte, que existe uma briga, é uma briga mesmo, entre a carne e o espírito. E queridos, se vocês pararem para analisar, mais ainda agora, e eu estava analisando hoje de manhã, eu estava pensando sobre isso, né, que no Cura a gente aprende sobre esse final de ano, essa questão da legalidade das trevas. Parem para analisar como que as trevas estão assim, elas estão sassaricando mesmo, elas estão assim procurando, não tem? Para aprontar mesmo. Ontem eu estava no São Francisco, graças ao Senhor, foi o último dia que eu fui lá, devido à situação que eu vivi, né, que, enfim, como está gravando eu não vou falar, mas é uma situação que eu vivi lá, e aí deixa com a justiça para resolver. E aí ontem foi o último dia, eu passei indo toda semana naquele São Francisco, toda semana eu ia lá. E eu via situações que eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E ontem para mim foi o ápice, quase deu briga entre pacientes e as recepcionistas, né? E assim, você sentia o ambiente, as trevas ali mesmo. Não tem briga, não tem aquela coisa assim, de chegar ao ponto da recepcionista falar assim, eu falei assim, meu Deus, quando eu ouvi essa frase eu nunca mais vou esquecer. Que a recepcionista falou assim com uma senhora, aproximadamente 65 anos, que show da Xuxa é esse, hein? Eu falei, eu tô onde, gente? Mas eram as trevas, não tem? Doidinha querendo briga. Então, queridos, que nós possamos estar atentos. Por quê? Porque vai ser sempre uma briga entre a carne e o espírito. E quando Paulo estava falando ali, Paulo não estava falando apenas para gentil, ele estava falando para cristãos. E eu não vou levar essa palavra para as pessoas que não têm vida com o Senhor. Eu vou trazer para nós, enquanto igreja. Uma das minhas maiores preocupações nesse tempo agora, e é o que eu tenho orado ao Senhor, e eu falo com o Senhor, Senhor, aquilo que me impedir de ser salva, por favor, fala comigo. Senhor, aquilo que me impedir de ir para o céu, por favor, me trata. Arranca de mim mesmo. Se tiver soberba, se tiver orgulho, se tiver falta de mim, arranca, porque eu não quero ir para o inferno. E, queridos, eu acho que a igreja, as coisas que eu tenho observado, parece que a igreja não está atenta a isso. A igreja não está atenta que Jesus está voltando. A igreja não está atenta que se eu cair ali na rua agora e morrer, Jesus voltou para mim. E a igreja, parece que a igreja está vivendo assim. Está desapercebida, totalmente, né? Totalmente. Aí você me lembrou daquela, as loucas e as prudentes, né? Está assim a igreja. As coisas estão acontecendo, a igreja está fazendo e não está percebendo que existe uma guerra, sim, entre a carne e o espírito. E como foi dito ali, se nós estivermos fazendo aquilo ali, nós não vamos para o céu. Não é André que está falando. Se nós permitirmos que a carne esteja mais propícia às nossas atitudes, nós não vamos para o céu. Então que nós possamos estar atentos.
André, o que é o fruto do Espírito? E aí o Senhor me trouxe à mente o seguinte, o fruto, eu gosto muito de, quando eu vou pregar, pegar o significado da palavra para trazer para aquilo que Deus quer falar conosco. O fruto, o que é o fruto? Eu fui pesquisar o que é o fruto. O fruto, ele provém de uma semente. Né? E esses dias o Senhor trouxe a minha revelação de que, quando eu fui fazer uma live, que a semente, dentro da semente há vida. Só que essa vida que há dentro da semente, eu vou conduzir ela. Essa vida que há dentro da semente, ela vai ou destruir alguém ou a mim, ou ela vai trazer vida mesmo. Então, dentro da semente, há vida. Dentro do fruto, há a semente e a vida. E o fruto do Espírito Santo é o quê? O fruto é paz, alegria, amor, mansidão, paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Contra essas coisas, não há. O Senhor fala assim, busca mesmo. Não há. Ame mesmo. Se alegre mesmo. Tenha paz mesmo. Mas ele cita lá também, que eu não decorei, eu vou voltar lá no que eu não decorei. Eu fui mais no fruto, que eu estou buscando mais o fruto. Mas o Senhor cita coisas. E se a gente parar para analisar aquelas coisas que foram citadas, está dentro da igreja, que somos nós. E quando eu falo da igreja, eu me incluo. Eu também ainda pratico alguma dessas coisas. Então que nós possamos estar percebidos, será que eu estou dentro da igreja e estou praticando as obras da carne? Será que a carne está sobressaindo mais do que o Espírito em mim? Será que eu estou falando do meu irmão? Será que eu estou difamando o meu irmão? Será que quando dói no meu irmão, não dói em mim? A irmã lá, essa irmã que eu falei para a gente visitar, o irmão Rafael, ela falou assim, irmãos, poucos aqui vieram. E ela falou com um semblante de tristeza. Ela citou as pessoas que foram lá visitar o irmão Rafael. E aí eu penso, será que a gente está sendo igreja como a gente deveria ser igreja? Será que quando a Wanda está passando por uma dificuldade, dói em mim? Lá no Rio de Janeiro ontem faleceu o namorado da amiga da minha irmã. E essa menina, ela vem de uma sequência de perdas. Ela perdeu a mãe, depois ela perdeu o cunhado, depois ela perdeu uma outra pessoa lá, agora ela perdeu esse namorado. Esse namoro que eles já moram junto, né, os namoridos aí da vida deles. E esse homem, segundo o que eu via nas redes sociais, tratava ela muito bem. E eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa menina. O que vai ser dessa menina nesse final de ano? Quando vocês estiverem orando, ora por ela, é Vanessa. E eu falei, Senhor, o que vai ser dessa menina? Que essa menina já perdeu tanta gente. Então, queridos, que nós possamos analisar a nossa vida. E quando eu digo, analisa a sua vida. A Bíblia diz assim, examinai a sua vida. Não examina a vida da Andréia, não examina a vida do pastor Ailton, examina a sua vida. Na sua vida, o que está sobressaindo mais? É a carne ou o espírito? E que possa ficar para nós nessa manhã. Não vamos para o céu. Não vamos. Eu posso estar aqui como facilitadora de cura, eu posso estar aqui pregando essa palavra hoje, eu posso estar aqui indo lá visitar o irmão Rafael. Se eu permitir que a carne sobressaia mais sobre mim do que o Espírito Santo, eu não vou para o céu. E eu não consigo imaginar o que é ir para o inferno. Eu não quero nem imaginar. Você eternamente sofrendo. Que o Senhor possa tratar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos trazer o conhecimento daquilo que nós precisamos mudar. E vou sempre afirmar, não sou perfeita, vou errar sim. Louva a Deus pelo programa de cura. Louva ao Senhor. Eu estava analisando ontem lá em casa e eu penso que todos, pastor Ailton, quando a quadrangular e todas as igrejas, quando você fosse se preparar, né, que é muito exaustivo você vir a pastor. São etapas muito exaustivas. Mas eu estava lá em casa pensando, meu Deus, quando o pastor, a pessoa tivesse um chamado e ela fosse ser elevada a pastor, precisava passar pelo programa de cura. Tinha que ser um requisito. Você vai ser pastor? Você acha que você tem chamado? Então você vai fazer o programa de cura 1 ano e meio. Porque, queridos, os líderes que nós temos visto, eu não vou prolongar sobre esse assunto, que às vezes utilizam o altar para ferir o outro, que às vezes utilizam o altar para alfinetar o outro. Eu acho que a gente tem que rever sobre isso.
Então eu estava pensando sobre isso. Quer ser pastor, querido? Você acha que você tem chamado? Vai para o programa de cura mesmo. Amém? Amém. E nós possamos refletir sobre isso nessa manhã.